Os comunistas esquerdistas foram no Inteligência Limitada e falaram um pouquinho sobre como que a direita e a esquerda ocuparam a internet. Deram a opinião deles, para eles ocuparam de maneira diferente. Por que a direita tem ali um pouquinho mais de traquejo com a internet? Vamos ver qual foi a opinião deles, o que eles falaram lá no podcast. E a gente pode começar por isso, né? A ocupação do espaço virtual, por que ele acontece primeiro pela direita, sendo que a esquerda ela sempre foi muito atuante nas ruas, na militância e tudo mais. Eu tenho uma avaliação sobre isso, não sei se o Gustavo e o Fred concordam comigo, mas assim, a gente tem que entender que quando a internet se populariza como o grande veículo de comunicação política, o que a gente tinha no Brasil era uma esquerda hegemonizada pela ala governista, que tinha lá os seus grupos de comunicação tradicionais. Então, eles tinham blogs, eles tinham gente já na internet, mas era um outro formato, muito mais, como eu gosto de dizer, analógico. Panfletagem, mesmo boca que a eles boca. isso, mesmo que... Nem muito panfletagem, né? Não, o que ele falou é certo mesmo, né? A esquerda, ela tem uma... Ficou meio que pra trás nesse sentido, né? Assim, de ir lá, fazer o negócio meio assim... a internet, ela meio que virou um megafone, né? E a direita soube aproveitar mais disso. A esquerda ficou meio atrasada nesse sentido aí com outros meios de comunicação, talvez o sindicato, enfim, né? Internet, mesmo na internet. anterior da internet. Mesmo quando eles já estavam entrando na internet... O formato era... O formato ainda não era esse formato novo. A direita, na minha interpretação... A direita estava atrás ela, nesse início, né? Ela estava atrás no sentido da comunicação política, mas ela chega na frente na comunicação política na internet. E ali, o que a gente tinha? A gente tinha algumas mídias aliadas à ala governista, que tinha lá muitas limitações. Por exemplo, não podia criticar o governo, ainda tinha uma comunicação ainda muito presa na comunicação do final do século XX, e a direita chega na internet com uma comunicação muito mais dinâmica, agressiva, muito mais fluida. Memes, humor. Sim. Simples. Falando de coisa que a galera... que acontece no dia a dia da vida da galera. Não sobre o materialismo dialético, histórico, que não sei... Não. Irmão, galera aí, tá a favor do aborto. O que você acha? Matar criança. Oh, meu Deus, criancinha. Sabe assim? Então, meio que falando a língua portuguesa clara pro pessoal, né? Economia, porque um dos problemas da ala governista, para mim, é que na impossibilidade de fazer uma política mais à esquerda, em função da conciliação... E das concessões, né? Ficou um debate muito em torno daquilo que hoje a gente chama de pauta identitária. Isso passou a ser associado à esquerda. Só que progressismo difuso, né? Um progressismo liberal, uma coisa assim. Enquanto que as pautas dos trabalhadores, da economia, do emprego, da renda, segurança da industrialização, da segurança pública, a direita passou a tomar conta. E aí surgiu isso que você falou no início, né, Vilela? Que era aquilo que a gente ouvia falar da esquerda na internet. Eles perdem debates, a esquerda não sabe falar de economia. Estão desatualizados, os caras falam de coisas que não funcionam. Eles nadaram de braçada, cara, entendeu? Eles nadaram de braçada. Até que começou a chegar uma nova geração, e eu sinto o orgulho de estar aqui desde o início, né? Sim, faz parte disso, com certeza. Em 2015 eu fundei o canal. canal. Era mato, né? Então quando eu comecei... Quem mais? Vamos lá. Aquela primeira geração que eu me lembro, assim, que começou a mudar, eu me lembro que falava-se muito, era eu, Jones e Sabrina Fernandes. Tem a Rita Von Hunt também, né? O Jones já é dessa época? Não era tão junto com a gente, a gente estava mais próximo. O Jones já é dessa época? Já. Foi o primeiro evento que eu fiz com o Jones. Eu não sabia que o Jones era tão antigo assim na internet, falando sobre comunismo e tal. E aí começou a incomodar, né, um pouquinho. Essa galera começou a incomodar um pouquinho ali, né? Porque aí a direita tomava conta, né? Porque até tem uma inversão muito comum que acontece, que é, geralmente assim, a galera da direita fala que os esquerdistas são tudo vagabundo e não gostam de trabalhar. Aí você vê a maioria dos capitalistas é gente bilionária, que tem um monte de funcionário, faz o trabalho a hora que quer, quando trabalha, e vive de rentismo, né? Vive de seu dinheiro rendendo ali. Então, olha como que inverteu o papel, assim, né? E aí eles meio que sequestraram essas pautas, né? Pra eles, como se eles fossem os donos de, não, quem trabalha é direito. Você trabalha? Então você é direito. Ué, eu trabalho, eu tenho meu serviço ali, então beleza, eu sou de direito. Você tem empresa? Então você é direito. Ué, irmão, eu tenho minha lanchonete, minha lojinha de informática.
que é o meu caso, né? Eu tenho minha. Então, ó, eu devo ser direita, então, porque não é todo mundo que é empresário, né? Sabe assim, colocou todo mundo no mesmo balaio, fez uma bagunça, uma confusão, e aí, quando a esquerda percebeu que estava perdendo ali como se diz, o embalo ali na internet, eles entraram. E é engraçado que a esquerda mais governista, né? Tipo a esquerda Lula, né? PT. Não sei se tem tanta facilidade pra falar, pra chegar na galera ainda na internet, né? Mas os comunistas deram um show nesse negócio. Então, por isso que eles incomodam tanto, né? Eles incomodam a direita e incomodam, inclusive, a própria esquerda, né? O canal dele era Machiavelli. Machiavelli, Machiavelli, eu acho que sim. o primeiro evento que eu fiz com o Jones aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi em 2018. Tá? Que a gente veio. E dali em diante, a gente começou a abrir o mato e hoje eu fico muito feliz que tem muita gente comunicando. Não só da esquerda radical, falando de comunismo, mas tem trabalhistas, tem uma esquerda hoje consolidada na internet fora dessa órbita da base governista. Sim. Eu acho que tem uma questão central que foi o próprio fato de que a esquerda liberal, num determinado ponto ali dos governos do PT, deixou de disputar a hegemonia e o senso comum em torno de uma ideia de transformação. Então ficou muito ligado, por exemplo, a essa estrutura dos blogs, a uma mídia já consolidada. E aí a direita, especialmente setores mais próximos de uma direita não tão centrão, né, uma direita não tão institucional, começou a crescer mais. O Bolsonaro, por exemplo, o canal do YouTube dele é de 2009. Então é uma fundação muito anterior e que eles foram se utilizando desses meios, né, dos memes, da comunicação mais agressiva e tal. Mas eu acho que essa virada acontece principalmente porque o projeto da esquerda liberal deixa de se tornar uma alternativa de mudança concreta para as pessoas. E aí no meio ali da crise, né, de 2013... Vem pra rua... e na verdade 2013... Não, eu acho que 2013 é o grande aflorescimento de várias coisas que vinham acontecendo desde antes. Então 2013 também é um período que tem muitas greves no Brasil. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo. As manifestações da Paulista, das jornadas de junho, pela diminuição do preço da passagem, e as greves em vários setores, que eram setores que estavam há muito tempo sofrendo ataques do capital, ataques da burguesia e tal. E aí o que eu acho que é central, né, para poder complementar com essa explicação do Humberto, é de entender que a partir daquele momento a esquerda liberal deixa de disputar essa hegemonia, ela se torna gestora, né, então ela passa a administrar as questões referentes à crise. Ela não propõe uma solução para a crise, ela vai aprofundar a condição da classe trabalhadora. E acho que o grande marco disso é a própria campanha de 2014, né, que a Dilma falou que não ia cortar nada, aí virou 2 de janeiro de 2015, cortou. E aí a direita veio nessa esteira com um discurso mais radicalizado, com um discurso que, a meu ver, é muito do senso comum radicalizado. Então é essa ideia de, pô, se você vai falar com alguém na rua, você com certeza vai encontrar alguém que vai falar que político não presta. Com certeza você vai encontrar que político é tudo igual, que tem que mudar tudo. E essa, na verdade, é uma base que faz sentido. Isso tem sentido na realidade, porque você olha para as notícias de Brasília, você olha, por exemplo, foi hoje ou ontem, né, que aprovaram o aumento do salário. Escala 3 por 1, né? Escala 3 por 1, pô. Então você tem lá... Tem funcionário público lá em Brasília ganhando 77 mil por mês, Não, cara. eles aumentaram, né? Aumentaram a elite do agora. legislativo agora vai... E 4 bilhões. E é os 4 caras que bilhões. falam do custo do funcionalismo. Que é os um mesmos caras. grande espantalho, porque hoje em dia, eu sou funcionário público desde 2005. E a esmagadora maioria do funcionalismo público no Brasil ganha mal, trabalha pra caramba, tem péssimas Essa ideia de que todo mundo ganha bem pra caramba. Você tem 1%, meio por cento do funcionalismo público, que é absolutamente desproporcional. E é esses justamente que os deputados votaram para aumentar ainda mais os privilégios. Você vai se indignar, é óbvio. Lógico, esse tipo de conteúdo circula muito. E aí eu vejo que a figura em torno do Bolsonaro, né, que foi o grande, né, maestro, eu acho muito forte, mas foi o cara que foi botado ali na linha de frente e falar, pô, esse é o cara do Super Pop, né? Tinha uma lacuna e... Tinha uma lacuna. Alguém ia preencher. Eu acho que o Bolsonaro nunca foi o projeto da nossa burguesia. Não, eu também não. Eu acho que ele é um acidente de percurso. É um negócio que assim... Não, ele tava ali, né? Ele tava mais controlado. Ele tava ali, tinha... Ele é maleável, ele já tinha ideias parecidas com o que a galera mais capitalista, mais burguesa já curte...
Aí ele já tinha uma certa. Ele já tinha. É que ele não tem eleitores, né? Ele meio que tem fãs, né? Então, assim, ele usou essa base e juntou, como diz, como a gente fala aqui em Minas, juntou a fome com a vontade de comer. Aí deu no que deu, mas não era ele. Não, com certeza não era ele. Muito provavelmente era alguém muito mais inteligente que o Bolsonaro, com certeza. Flávio, um cara Não, mais. o candidato da burguesia em 2018 era o Alckmin. Era É. Era o Alckmin, camarada Ah. Alckmin, né? É isso É aí, real. camarada Alckmin. Mas assim, eu acho que o é isso, né? Eu acho que o bolsonarismo, né, a uma direita mais radical, ela conseguiu ocupar esse espaço, se valendo desse discurso de mudar tudo isso que está aí, e conseguiu criar uma plataforma muito grande e que os setores da esquerda hegemônica dominante não conseguiam mais responder. Porque demoraram pra Demoraram e pra acho entender. que. E mais só um adendo, eu acredito que boa parte dos debates que eram feitos em torno do marxismo, em torno da economia política, dessas questões que envolvem a vida dos trabalhadores, estava muito cerceada em espaços muito restritos, especialmente na universidade. Então, Sim, dentro da universidade isso é existia verdade. esse debate, mas ele não conseguia ganhar tração para fora. Com Era um debate certeza. que ficava Mas nessas coisas. com certeza, mas aí é aquilo lá que eu falo. Dentro da universidade realmente é assim, tem pessoas muito esclarecidas que poderiam explicar, até pra galera se entender mesmo em que lugar que ela tá politicamente falando, né, e tudo mais. Só que o pessoal não tem paciência de explicar de um jeito que a pessoa entenda. Então, quando já vem com esse ar de superioridade, o que você recebe de volta é raiva. Raiva, entendeu? Então, por exemplo, o cara, ele não entende o que é comunismo. Ele esbraveja aos quatro ventos sobre o comunismo. Ele esbraveja aos quatro ventos sobre o que é esquerda, o que é direita, politicamente, fala as maiores atrocidades políticas que existem. Se você vem com uma ideia de correção, deixa eu te corrigir, calma aí, irmão, é raiva que você vai receber de volta. Entendeu? Então, se vem, não pode vir com esse ar de superioridade. Entendeu? Então essa que é a ideia. A esquerda não tá sabendo fazer muito bem isso, sabe? De estar lá, não toda a esquerda, né? Tem ali uma exceção de uma galera que consegue conversar com o povão, sim. São poucos, na verdade, e talvez falte ainda muito, né? Caminhar com isso na internet e tudo mais, mas mas é isso, né? É isso. Então, é por esse lado aí, né? Como diz, que a banda toca. Aí, pô, Até quanta dentro da gente, né? universidade, Eu só ele quero era colocar uma restrito. coisa para não ficar mal interpretado. Existia esse debate dentro da universidade, Sim. mas não que a universidade só vivesse em torno desse debate. era Sim. Não, Na não. universidade Óbvio. brasileira, a esmagadora maioria dos cursos tem um viés liberal de direita. É falso dizer Mas É mesmo? mas muito. Só quem está dentro da universidade que sabe, galera. A esquerda da universidade ela é às vezes um pouco mais barulhenta, então a galera acha que na universidade todo mundo é de esquerda. Nossa, banda esquerdista, cara, isso é a maior. Ou eu não sei da onde que a primeira pessoa que falou esse negócio só tem esquerdista na faculdade. Da onde essa pessoa tirou essa informação, cara? De verdade. Porque, sinceramente, eu fiquei, olha, vamos pôr aí 5 anos da faculdade, né? Os meus 4 anos normalzinho, depois fiquei mais um ano pra pesquisa e tudo mais. Cara, com certeza não era isso que eu enxergava, tá? Com certeza não era isso que eu enxergava. A ideia que a gente Falso. tem que ela é. Isso é absolutamente falso. Nossa, O pra curso caramba. no Brasil que tem uma hegemonia marxista é o serviço social. Nem Não na é história. o único Nem na serviço história? social. Nem na história. A história não. tem alguma influência do marxismo, sim, mas não é majoritário Não na Não é história. hegemônico, assim. Tá. E se você sai dos cursos de humanas, ainda mais esses, Aí Nossa. sim. tudo Tanto Já que, era. sei lá, né? Ali na... Cara, nos cursos de humanos você ainda acha meio ali uma meia dúzia de gato pingado, que é a galera que estuda isso. Então você vai fazer história, tem ali uma matéria ou outra de política, de história do Brasil, aí você entende de onde você veio, né? Como é que é a geografia, né? Que é o meu curso, também. Aí pega ali sociologia, filosofia, ciências sociais, né? Que ele falou aí e tal. Enfim, essa área um pouco mais humana ainda acha uma meia dúzia de gato pingado. Cara, mas saiu dali, meu irmão. Cara, nas exatas, nas engenharias, não é isso, com certeza não é. Na computação, na saúde, nossa, na saúde então, cara, pra caçar uma pessoa de esquerda ali tem que peneirar muito. A virada de 2010, 2015, que nem faz tanto tempo assim, tinha muita gente que falava que o marxismo era letra morta, era letra Sim, superada. Superada. E aí, os eventos de 2008 afloram isso mais um pouco, aí a crise acontece, e aí
Aí 10 volta. anos depois, Estamos estamos aqui, né? Não, Estamos aqui. e o Gustavo ele comentou um ponto bom que eu queria até complementar o que ele falou, que é o seguinte, quando a gente tem esse processo, vamos dizer assim, da redemocratização, né, no caso do Brasil, que a gente tem a Constituição, a redemocratização, e ocorre no Brasil um processo muito semelhante, né, mas com as características aqui do Brasil, que aconteceu na Europa ali no pós-guerra, nessa hegemonia política entre dois partidos ali, uma centro-direita e uma centro-esquerda. Então você tem esses dois partidos disputando aqui no Brasil desde 1994, né? Que você meio que tem ali uma força de centro-esquerda que seria o PT, uma força de centro-direita que seria o PSDB, e aí você tem essa hegemonia, essa polarização, na verdade, né, entre esses dois blocos políticos. O caso do PSDB é um caso engraçado, né, cara? A galera da esquerda joga o PSDB pra direita, a galera da direita joga o PSDB pra esquerda. A crise de 2008 e todo esse processo que vem desde os anos 90, o próprio efeito do neoliberalismo, ele implode essa polarização no mundo inteiro. Isso aconteceu no mundo inteiro. E aí, aqui no Brasil, isso aconteceu também. E a direita usou isso muito bem e ela fez o seu processo de superação justamente nesse sentido em que essa direita que vem com essa roupagem antissistema, com essa roupagem de criticar tudo e até uma retórica meio, usando o termo meio vulgarmente aqui, meio revolucionária, né? Eles usam isso e aí eles conseguem conquistar as pessoas que estão indignadas com as coisas, né? As pessoas estão vendo o problema, estão vendo os partidos da esquerda que os trabalhadores votavam antigamente fazendo uma política muito semelhante aos outros partidos, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, a crise de 2008, você tem uma série de partidos social-democratas na Europa ali que são varridos do mapa, porque eles estão aplicando a política de austeridade que antes eles criticavam, que antes eles condenavam. E aí você tem, por exemplo, o caso da Grécia, que o Partido Social Democrata foi dizimado. Você tem o caso da Espanha, que ele sofreu muito. Opa! Ué, achei que era aqui no meu computador. Você tem caso ali, de outros partidos, de outros países ali, em que essa social-democracia tradicional, ela afundou. E aí aqui no Brasil a gente também passou... Ô, Vilela, melhorar os aparelhos aí, Vilela, o que é isso aí? Passou um pouco por esse processo de crise, só que aí entra uma questão, né? Aqui no Brasil, a gente não teve esse processo de superação à esquerda. Ou uma força política organizada, partidária, pela esquerda disputando esse processo. Então, se você pega, por exemplo, na Grécia, lá naquele momento, teve o Syriza, que foi um partido de esquerda que tenta superar o Partido Social Democrata, que também fracassou depois por conta do mesmo problema praticamente. Você tem na Espanha o Podemos, você tem no Partido Trabalhista do Reino Unido, você tem uma guinada à esquerda do partido muito forte na época do Jeremy Corbyn, né, que foi uma liderança bem mais à esquerda lá do Partido Trabalhista. E aí casa esse processo, porque lá... aí começou o tralaliro, tralalá, então é isso. Mas a verdade é essa, né? O pessoal é isso. A direita teve um pouco mais de facilidade de falar a língua da galera, a esquerda ficou bem retida nesse começo, aí a esquerda que conseguiu falar um pouco mais a língua do povo foi uma esquerda mais radical, que é a esquerda comunista, né? Mais raiz, né? Como se diz. E aí é isso, aí hoje fica nessa... Só que a um ponto que a esquerda radical não tem tanta força política, igual a esquerda mais liberal, né? A esquerda mais centro, que é o caso do PT pra eles, né? E aí fica nesse jogo, né? Estranho aí. Mas a direita ainda tem assim, perceptivelmente é muito mais efetiva no sentido de divulgação de informação na internet e tudo mais, né? Aí tem aí... Cara, grupos de WhatsApp, Facebook é dominado pela direita. A esquerda nem passa perto ali, né? Então, é isso. Talvez uma crítica boa aí pra esquerda aí pra melhorar nos próximos anos aí é a esquerda como um todo, né? Não só os comunistas inclusive fazem isso muito bem, né? Buscar isso, melhorar a comunicação, simplificar a comunicação para as pessoas, sem ficar com ar de superioridade. É sempre tentando ali ajudar a pessoa a entender de alguma coisa que às vezes ela não saiba, mas dentro do contexto de vida, respeitando o contexto de vida dela e também as referências da pessoa e tudo mais, o que ela tem para dizer, os valores que a pessoa tem, e aí pega essa teoria toda e tenta deixar ela um pouco mais acessível, que a pessoa vem
conseguir sozinha ela mesma entender onde ela tá nesse espectro político aí, como se diz, nessa ideia de posicionamento e tudo mais, né? Mas é isso mesmo.